Hoje quero falar com vocês sobre Dione, uma das luas de Saturno. É verdade que quando comparamos com Titã ou outras luas, Dione pode até parecer um corpo celeste sem muita graça, mas isso está bem longe da realidade. Olá pessoal, quem será que colocou Dione para girar em sua órbita? De onde veio o amigo de Dione? Como foi que a gente descobriu que ele existe? E por que Dione acabou se mostrando mais ativa do que os cientistas imaginavam? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca, aqui com vocês em mais um vídeo. E pode ter certeza, depois desse conteúdo, tudo vai ficar bem claro. Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. Um mastro sem graça. A ideia de que Saturno pode ter duas luas começou a surgir entre os cientistas logo depois que os satélites de Júpiter foram descobertos. Já Galileu Galilei havia registrado que o planeta mais alto tem trigêmeos, e esse planeta, chamado de o mais alto na época, era justamente Saturno. Como ainda não se conheciam Urano e Netuno, independentemente de o centro do Sistema Solar ser considerado a Terra ou o Sol, Saturno já era visto como o planeta mais distante, ou o mais alto de todos. Infelizmente, o que Galileu descobriu não foram luas de Saturno, mas sim os seus anéis. Na época, por conta da posição peculiar de Saturno durante a observação e das limitações dos telescópios disponíveis, ele enxergou o planeta ladeado por dois pequenos discos. As verdadeiras luas só seriam descobertas algum tempo depois. Em 1655, Huygens encontrou Titã. Depois disso, Cassini identificou mais 4 satélites orbitando Saturno. Cassini batizou essas luas de estrelas de Luís, em homenagem ao seu patrono, o famoso rei francês Luís XIV. Uma dessas luas era Dione, descoberta em 1684 junto com Tétis. O curioso sobre Dione é que a distância dela até Saturno é praticamente a mesma que separa a Terra da Lua. Mas fora isso, Dione não se parece muito com a nossa Lua, não. Para começar, como Saturno é muito maior que a Terra, Dione leva pouco menos de 3 dias para completar uma volta ao redor dele. Além disso, enquanto o raio da Lua mede 1.738 quilômetros, Dione é bem menor, com um raio de apenas 560 quilômetros. E sua massa também é muito inferior à da Lua. Dione está em sincronia com outra lua de Saturno, Encélado. Ou, como preferem dizer os cientistas, elas estão em um estado de ressonância orbital. A cada volta completa que Dione dá em torno de Saturno, Encélado completa 2. Sempre se imaginou Encélado e Saturno exercendo uma influência poderosa no interior de Dione, mas até termos fotos dela, ninguém fazia ideia do quanto. Na verdade, tudo o que se sabia sobre Dione, até então vinha de observações feitas com telescópios antigos. Diferente de Titã, que desde sempre chamava atenção com sua atmosfera surpreendente, Dione nunca despertou muito interesse. Afinal, o que poderia haver de interessante em Dione? Era apenas mais um desses blocos de gelo com massa suficiente só para formar uma esfera, e o Sistema Solar está repleto de luas assim. Mas tudo isso mudou com a lendária jornada da sonda Voyager. Foi só a partir dela que os cientistas perceberam que Dione estava longe de ser uma lua estéril e sem graça. E agora eu quero contar tudo isso para vocês, passo a passo. As primeiras imagens. Em 1980, a sonda Voyager conseguiu pela primeira vez fotografar Dione de perto. Foi então que os cientistas perceberam que os dois hemisférios de Dione eram bastante diferentes entre si. O hemisfério dianteiro de Dione, ou seja, o lado que está voltado para a direção de sua órbita, é homogêneo e coberto por uma grande quantidade de crateras. O hemisfério traseiro é o oposto disso, apresentando uma aparência que lembra uma superfície revestida por alguma camada. Como não existia um termo preciso para definir esse revestimento misterioso, os cientistas decidiram chamá-lo simplesmente de terreno tênue. Era uma superfície extremamente brilhante e ao mesmo tempo muito fina, quase translúcida, deixando as estruturas inferiores visíveis. Por isso, os pesquisadores supuseram que aquilo poderia ser apenas uma camada de gelo aderida sobre as rochas. Dione está localizada além da chamada linha de neve, uma região onde é possível existir corpos celestes com superfícies formadas por rochas e gelo,
com oceanos subterrâneos de água líquida e núcleos rochosos. Se estivesse em uma área mais próxima do Sol, esse tipo de satélite simplesmente derreteria e desapareceria. Caso Dione realmente possua um oceano subterrâneo, assim como a Europa, talvez algum grande impacto de asteroide ou outro evento catastrófico tenha feito parte dessa água jorrar para a superfície e congelar por causa do frio do espaço. Alguns cientistas chegaram a defender exatamente essa hipótese. Mas não dá para dizer que todo mundo tenha ficado satisfeito com essa explicação. Naquele mesmo ano de 1980, descobriu-se que havia outros corpos celestes na órbita de Dione. Na frente de Dione, cerca de 60 graus adiante em sua órbita, foi detectado um pequeno bloco de gelo com cerca de 40 quilômetros de diâmetro, girando ao redor de Saturno. Esse bloco de gelo acabou recebendo o nome de Helena, e graças a Voyager foram obtidas imagens bem nítidas dele. Como muita gente já sabe, em um sistema composto por dois corpos ligados pela gravidade, existem 5 pontos onde um terceiro objeto, com massa muito menor, pode ficar praticamente estacionário em relação aos outros dois. Esses pontos são chamados de pontos de Lagrange e costumam ser representados pela letra L. Os pontos mais estáveis desse sistema são os L4 e L5, localizados a 60 graus à frente e atrás do corpo menor. Helena, portanto, ocupa o posto L4 do sistema Dione-Saturno, o que fica fácil de perceber. Corpos assim também recebem o nome de troianos. Vários planetas possuem grupos de pequenos asteroides troianos, mas ser uma verdadeira lua troiana é algo bem mais significativo. Na verdade, a estabilidade desses corpos em sistemas como esse é um conceito bastante incerto. Se além de Saturno nenhum outro corpo afetasse Dione, Helena poderia permanecer nesse ponto L4 o tempo que quisesse. Mas a realidade não é tão simples assim. Dione e Helena também sofrem a influência gravitacional do Sol, de outras luas de Saturno e até de outros planetas. Ao longo de um período muito extenso, alguns desses fatores podem acabar tirando Helena de sua órbita, lançando-a para longe, ou até mesmo fazendo com que colida com Dione. A Terra, por exemplo, já teve um verdadeiro planeta troiano chamado Theia, que acabou colidindo com o nosso planeta no final. Em outras palavras, é bem provável que Helena não tenha se formado ali naquela órbita. Ela pode ter sido capturada ou ser o vestígio de algum grande evento do passado. Bom, agora vamos seguir para o próximo capítulo desse vídeo. Cicatrizes antigas. Depois que a Voyager passou por Dione, ela ficou esquecida por mais de 25 anos, até a chegada da sonda Cassini em 2005. A partir daí, durante os anos em que a Cassini estudou o sistema de Saturno, ela registrou várias imagens de Dione, revelando novidades a cada visita. Primeiro, a teoria de que o hemisfério dianteiro de Dione estaria coberto por gelo foi completamente descartada. Na verdade, esse lado da Lua está marcado por inúmeras linhas, com uma grande quantidade de falhas geológicas, penhascos e rachaduras por toda a parte. E descobriu-se também que há longas e brilhantes linhas se estendendo ao longo do equador de Dione, como se contornassem a Lua. Além disso, várias dessas faixas e saliências rochosas cortam diretamente a superfície de crateras antigas. E isso indica que essas formações são relativamente recentes. Depois, os cientistas descobriram que Dione apresenta atividade sísmica. Lembra que eu comentei que Dione sofre uma influência muito forte não só de Saturno, mas também de Encélado, com quem está em ressonância orbital? Isso significa que esses corpos celestes aquecem bastante o interior de Dione, o que pode resultar na presença de geysers ou até vulcões de gelo em sua superfície. Embora eles não sejam tão ativos quanto as de Tritão, esses fenômenos existem em Dione e têm grande impacto em sua paisagem. E mais uma coisa, descobriu-se que além de Helena, Dione tem outro satélite troiano. Esse é Polideuces, que orbita 60 graus atrás de Dione, ocupando o ponto L5. Ele é ainda menor que Helena, com menos de 4 km de diâmetro. E o fato de os dois hemisférios de Dione serem tão diferentes revelou-se um mistério ainda mais estranho do que parecia à primeira vista. Esse tipo de assimetria é comum entre muitas luas. Normalmente, o hemisfério dianteiro é o que apresenta mais relevo e irregularidades. Isso porque ele costuma receber um impacto direto de meteoritos e outros detritos espaciais. No caso de Dione, porém, é o hemisfério traseiro que tem mais cicatrizes.
O lado dianteiro também tem muitas crateras, mas com menos sinais de atividade sísmica. Com isso, surgiu uma teoria de que há alguns milhões de anos, Dione pode ter sofrido uma colisão violenta com um asteroide de grande massa, o que teria feito a Lua girar em sua órbita, trocando o hemisfério dianteiro pelo traseiro. Talvez Helene e Polideuces sejam fruto desse impacto. Em outras palavras, esses satélites podem ser os fragmentos do corpo celeste que colidia com Dione. Mas para confirmar essa hipótese, ainda precisamos de muito mais informações. Por enquanto, só nos resta esperar por novas descobertas que ajudem a desvendar os mistérios de Dione. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos em suas redes sociais e deixar aquele like para dar uma força aqui no nosso canal. Eu conto com vocês, hein? Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.